mais um reactzão. Reagir hoje aqui é o Storebel, o bizarro iceberg da Copa do Mundo. Ano de Copa, tá na hora de ver o que tem tanto de bizarro aí mesmo. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque o meu notebook não aguenta um negócio muito longo. Então, a primeira parte vai ter uma parte, e a segunda parte vai ter uma outra parte. Então, só vamos. Sejam muito bem-vindos à primeira parte do iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, basicamente o iceberg tem um tema central, nesse caso a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6 camadas e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser curiosidades, acontecimentos, mistérios ou qualquer assunto que envolva a Copa do Mundo. Se tiver mordida do Soares, talvez tenha. relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou Mais sombrio fica tudo aterrorizante. sombrios são os tópicos. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer o iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por isso, são mais de 200 tópicos que serão destrinchados. Caralho. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. A primeira delas, que você está assistindo Então, dependendo da situação, tem que fazer 6 react, porque tudo vai ser parte 1 e parte 2 aqui. Então, parte 1 do negócio, 1 e 2, 3, 4, 5, 6. agora, contém as camadas 1 e 2. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Resumindo, dos 3 vídeos, esse é o mais leve. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos, como o do Campeonato Brasileiro e o da Copa Libertadores? Recados dados, chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. Embora! Camada 1, a superfície. Origem. A origem Nasceu das Olimpíadas. da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872, foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0-0. Meu Deus do céu, desde aí a Inglaterra já não fazia um futebol medíocre, pelo amor de Deus. 0 entre Escócia e Inglaterra. Em 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, padronizar Não tocar a bola na mão da equipe com os jogadores. as regras do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos nas Olimpíadas. Jogos Olímpicos. Que vai ter toda aquela polêmica do Uruguai, que eu não sei se ele vai citar aqui, se o Uruguai tem 2 ou 4 Copas, né? De 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Caramba, a Argentina foi vice em 28 nas Olimpíadas e depois foi vice em 30 na Copa do Mundo. E a Itália, que ganharia a Copa em 34 e 38, já estava em terceiro. Então, ó, já tá meio tudo planejado o que aconteceu mais pra frente, né, pô, querendo ou não. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou. Não é à toa que hoje em dia, para jogar as Olimpíadas, pelo que eu me lembro, é o time sub. É sub alguma coisa que joga as Olimpíadas e mais 3 jogadores mais velhos. O útil ao agradável, e na figura de seu presidente, Jules Rimet, decidiu criar o seu Não é à toa que o nome dessa primeira taça era Jules Rimet, por causa do presidente. Próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. Os campeões. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo.
O maior campeão de forma isolada é o Brasil, com 5 conquistas, a última delas em 2002. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha. Sem piada nenhuma, cara. É mais fácil se der alguma coisa de errado. Todo respeito. A França passar nós nos últimos anos do que a Alemanha e a Itália. A Alemanha 2014, mas depois disso não fez mais nada. E a Itália também nem se fala. Então, pô. Com 4 troféus cada. Abaixo aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha, com 1 troféu cada. Eliminatórias. As eliminatórias começaram a surgir na Copa de 34, 38, pelo que eu me lembro. Porque daí ele era assim, um formato 16 e ia ter um joguinho a mais. As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje eu sabo, me respeita. Tem a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogarão a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das 6 confederações continentais, onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha e, adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma Copa, então. Uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente no iceberg. Só que a Alemanha também não dá pra contar bastante, que ela não participou da de 50 por causa das guerras que rolou, e da de 30, porque daí não tava tendo um negócio bem... Pois ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. Participações. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Como dito anteriormente, a seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Porém, em 1930, não jogou a Copa pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição, e em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela... Engraçado que as 2 Copas que a Alemanha não participou, o Uruguai ganhou, pô. Ela no segundo lugar do ranking de participações. Completam o top 5 Argentina, Itália e México. Caramba, loucura, o México tá em quinto, pô. Não é desmerecendo, mas das 5 aqui, tem uma que é penta, 2 tetra, 1 tri e o México. Apesar das 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as Cabo Verde, Curaçao, Jordânia, e o Uzbequistão. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. País sede, resumindo, é o país que vai ter os jogos lá. Por exemplo, 2014 foi o Brasil, teve o jogo Maracanã, tudo e tal. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio, e ao longo das 22 edições, já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles: Itália, Brasil, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México. Que México 3 vezes, loucura. Em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. Ó, México, quem ganhou a Copa do México? Brasil. Estados Unidos, quem ganhou a última Copa do Mundo teve nos Estados Unidos? Brasil, a única que teve. Vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA.
Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 2030 não vai ser 6? Não tinha um rolê assim? Ia ser nos 3 europeus, no Portugal, Espanha e Marrocos, que eram os principais. Ia ter um jogo no Uruguai, porque ia comemorar 100 anos. Um jogo na Argentina e mais um jogo em algum país da América do Sul. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foi a Itália em 34, Uruguai em 30. Deixa eu ver quem mais. Eu vou falar aqui antes já. Quero que você... eles: Inglaterra, lembra? Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro, maoi! levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. Bola da Copa. A bola utilizada na Copa do... Nossa, a mais top, assim, vamos lá. A mais marcante, a que mais todo mundo lembra, a Jabulani. Mas a mais top dessas, pra mim, é de 2002, cara. A de 2002, a de 2018, na época que eu era moleque, cara, eu gostava muito também. A de 2018 também, por memória afetiva minha. A de 22 eu não curti tanto, pra mim é mais a da Brazucas, a da África do Sul, essa daqui da Rússia também e a de 2002. Essas 4 aqui pra mim são as mais bonitas. O mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores locais, elas eram extremamente limitadas, não havia padronização e, quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, a Adidas lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante, os designs passaram a ser mais ousados e a variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente. Por que eu acho que a Jabulani vai estar envolvida nisso? Não sei por quê. No iceberg. Tem cada mascote nessas né? Já teve cada mascote nessa Copa do Mundo que eu tô até medo do que vai aparecer. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar. Cara, beleza, 86. Não, 86, 66. Dá pra aceitar, 70 dá, 74 naquelas dá, 80, 78 também dá pra aceitar, um mosqueteirinho de boinha. Cada... Essa laranja já começa a ficar esquisito. Aqui esquisito, aqui nem se fala. Volta com um cachorro de boa. Um pica-pauzinho vai também, tranquilinho. 3 alienígenas, é meio estranho, mas até vai. O 2010 é de boa, esse leão é bem esquisitão. Uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços e... eu não sei o que é isso, né, meu? Que é isso. Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. Público geral. O maior público registrado em uma partida de Copa do Mundo foi... Nossa, foi logo maracanaço, né? Verdade. Foi no jogo decisivo da edição de 1950. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 pessoas ao Maracanã. Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru
no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994, nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Caramba, cara. Esse daí tá o olho da cara, não vou falar mais nada não. Um elemento indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi feito em 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje o Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Então virou azar só, né, cara? Porque não era nem esse jogador. Cara, tinha um da... Qual é o nome do cara? Do País de Gales, cara. Que cada pacotinho veio um diferente. Eu ia trocar com alguém as figurinhas, eu ia ver o cara que tinha uns 30 daquele do País de Gales, ou tinha mais uns 30. Então, pô... Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chego em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. Waka waka, África. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música E eu acho que não vai ter uma música que vai ganhar do Waka Waka. Foi mal. ou um álbum oficial do torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o Glory Land, o Instante Itália, 1982, Merere. conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2000. Cara, 2010 tem duas muito boas, cara. Tem essa daí, que é muito boa, e tem aquela também que é uma comercial da Coca-Cola, que tem uma música também que é bom pra um caramba, cara. 2010 na África do Sul, Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. O maior artilheiro das Copas devia ser o Ronaldo. O maior artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. Ele é seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com O Just Fontaine é aquele cara que meteu 7 só numa Copa do Mundo, pô. 14 gols. Na quarta colocação aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 gols cada. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de Ah, não, foi só numa Copa. 58, obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de seus jogadores citados. Dá uma olhada aqui. Uma Copa, separei 2002 até. É uma Copa, duas Copas. O Miller não lembro quantas Copas ganhou. Nenhuma Copa, uma Copa, 3 Copas e uma Copa. O menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Maior goleada da história de uma Copa. Na primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. Essa é a maior goleada da história das Copas. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações em Copas. A segunda maior goleada Meu Deus do céu, o que a Hungria tá loqueando, pô? também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. Taça usada até 1970.
A taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Batizado com o nome de seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. A Jules Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada. Mas essas histórias serão contadas Até derretida, né? em outras entradas mais à frente no iceberg. Ele era taça. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões. E o Bellini jogava onde? No Vasco. Então o Vasco começando tudo, né? Querendo ou não, respeito. E vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. Camisa 10. Cara, talvez eu faça um vídeo curto sobre isso. Do que a camisa 10 virou, que foi graças a um cara chamado Edson Arantes, conhecido como Pelé. Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11, e a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé, que naquele torneio começou a despontar como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 Virou um número mágico, né? Querendo ou não. se tornou o mais importante do esporte desde então. 4 Copa. Das 5 Copa, 4 foi com o tal de Velho Lobo. Mário Zagallo, conhecido como Zagallo, conhecido como Velho Lobo. 58 como jogador, 62 como comissão, não, 62 como treinador, não, 70 foi treinador, 62 eu não lembro. Mas 94 ele participou da comissão. 62 não lembro se foi treinador ou jogador também. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62. Pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Mundo, só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62 e 70 com a seleção brasileira. Finalmente jogou no que eu falei. A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito, a Argentina 3 e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então,
as contas não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 e 50, estão as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade dela. Ficaram bravos porque eles ganharam 2 Copas. Ah, mas ganhou Olimpíadas daquilo, isso é Copa, não é Olimpíada, pô, vai chorar ainda. Pode ter 4 se quiser, o Brasil tem 5, vocês nunca vão alcançar nós, nunca mais ganharam nada, preciso de Olimpíada pra querer falar que é Copa, pô, vai assustar o com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro, mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos, reconhecendo que são 2 competições distintas. É competição diferente, é a única. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputada entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos, quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses no jogo. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Mbappé marcou seu 3º, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Kolo Muani e a partida foi para a decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2, conquistando sua 3ª estrela mundial. Meu Deus, Maracanaço de novo. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. Fiz um vídeo falando que essa Copa do Mundo foi a pior da história. O Brasil passou o trator em cima de seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola, enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial. Só esqueceram Os caras são muito afobados, pô. de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua segunda Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro. Mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro até o fatídico 7-1. Meu Deus, já imagina só pedrada, cara. É só pedrada, é só pá, meu Deus do céu. 64 anos depois, a Copa voltava a ser sediada Nunca mais tem a Copa no Brasil. em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos.
Antes dos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. Bagunça, por acaso? O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. A maior goleada de uma semifinal de Copa foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio, e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda, 3-0, completando assim o maior vexame da história da amarelinha. Finalmente, coisa boa, o Galvão gritando é tetra! Bom demais. No dia 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0. Pega! Toma, pega, quer pegar a bicicleta, pega. Nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira estava o já consagrado Galvão Bueno e Pelé. Porra! Pouco essa cara. Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de Passadina, tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou, Evani também fez o dele, Branco empatou novamente, Taffarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente, então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos o famoso homem que morreu em pé, né? Da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar pra vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. É aquela famosa imagem que mesmo sem som você escuta o barulho de fundo. É tetra! O Brasil é tetra! Taffarel foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Taffarel" para as defesas do arqueiro, mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, 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 sai que é sua, Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Gol do meio de campo. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé, do círculo central, vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou para a história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não fez" é entoada. O não gol mais bonito da história. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazurkiewicz sem encostar na bola com um drible de corpo. Desequilibrado, ele ainda tenta jogar a bola no contrapé do zagueiro, mas e tinha gente que queria falar que o Pelé não jogava ela sai raspando a trave para fora. O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo portanto um caso de efeito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando.
Era um comercial da Volkswagen no geral, porra. Você acompanha aí no replay. A bola foi pro lado, Pelé pro outro. Que golaço do Brasil! O gol que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen. Loucura. Gol. O carro mais querido do Brasil. Gol, gol, gol. La mano de Dios. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0 a 0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área, e Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada com o placar de 2 a 1, e ao ser questionado sobre a jogada, Diego respondeu que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. Gol do século. Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra, 4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o goleiro para ampliar a vantagem argentina. 2 a 0. Tudo isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Segundo Michael Owens, não lembro, que o Pelé que ele deu um chapéuzinho pra... Uruguai e Itália lutavam. Hoje em dia quem conhece o Suárez há 2 motivos. Nossa, é muito estranho pensar que talvez hoje em dia conheça o Suárez porque ele jogou no Grêmio e não pela mordida, cara. Loucura. Por suas vidas na fase de grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeãs mundiais no grupo da morte. O jogo estava 0 a 0, resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de o contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. O primeiro caso aconteceu em um jogo entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010. O segundo incidente foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de 1 ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Loucura. Essa daí é outra marca. Na grande Até quem não conhece Copa já viu esse mesmo do Zidane. final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1 a 1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa, Zidane, se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua seleção perder o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Caralho. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. O Brasil lutava pelo E pra esquecerem dos jornalistas, esquecerem do joelho do Ronaldo, o que ele fez? Ele veio colocar o campo disfarçado. pentacampeonato em 2002. Porém, muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada. Tava sendo quanto
não se casar sem conhecer a mulher. pois passou a temporada inteira lesionado e Porque essa faixa, depois, quem tem ela deve ter deixado guardado pra nunca mais sem achar. jogar pelo seu clube. Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico, Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia-lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais Deu 2 alemães, então o Corte Cascão deu uma. 2 na final contra a Alemanha, dando ao Brasil o pentacampeonato mundial como artilheiro. Eu duvido que algum da jogador ia competição. fazer isso, perdeu. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o corte, pro desespero de suas mães. Camada 2. O gol mais rápido não foi do brasileiro? O gol mais rápido da história das Copas Não, foi da Turquia. foi marcado por Hakan Şükür aos 11 segundos da partida, valendo o terceiro lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3-2 e conseguiram sua melhor campanha na história dos mundiais. Coreia do Sul que foi bem auxiliada, bem ajudado nesse mundial. E olha só a área de novo. Uruguai e Gana lutavam por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai não se classificava para as semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa. Gana abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para a prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis, mas no último minuto, após bate-rebate na área, Luis Soares impediu o gol de Gana espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. O jogador foi expulso pelo árbitro e o pênalti foi marcado para Gana. Bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria nas semifinais. Porém, Asamoah acertou o travessão e desperdiçou a chance, para o desespero de seus companheiros e para o alívio de Soares à beira do campo. Na disputa de pênaltis, o Uruguai até perdeu uma, mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha sacramentou a classificação do Uruguai e o fim do sonho da primeira semifinal africana. Após esse acontecimento, Luis Soares se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, pois não foi ele que perdeu o pênalti. Jabulani. Dentre as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a uma bola barata de supermercado ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, mais rápida e fazer curvas quase inexplicáveis, dificultando muito o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela era redonda demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda, mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Ela foi acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa com mais frangos e falhas. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Filho, esse negócio se lavou de novo! Ah, pô, mas aí já aposentou. Cara, Ih, a que gente já garantiu tem que sempre pensar assim, uma bola de Copa do Mundo que vai passar primeiro é a Jabulani, porque é a única que teve algum momento marcante que alguém ficou a vuvuzela agora. Se você for assistir qualquer jogo da Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Esse som nada mais é do que milhares de vuvuzelas,
um instrumento de sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir a vuvuzela durante a Copa. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente alto, dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo e que dava um efeito quase hipnótico de irritação. A UEFA proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias e em vários campeonatos nacionais do velho continente. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos, a proliferação de germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Povo, maior. Outro acontecimento marcante da edição de 2010 Isso foi muito foda, essa Copa, pelo jeito, cada coisa. do Mundial foram as previsões do polvo pou. Ele foi um polvo pescado na Itália, mas residia em um aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Pou era colocado perante 2 caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como Já não quiseram assar o povo uma vez, de ter os alemães ficaram bolados no qual jogo que foi, daí o povo colocou que a Alemanha ia perder dos caras que uma previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, o povo melhorou ainda mais seu retrospecto. Afinal, acertou todos os 8 resultados, inclusive cravando a eliminação da seleção alemã para a Espanha e o título espanhol sobre a Holanda. Existia uma teoria de que Pou tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã, afinal ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido uma vez que a espécie de Pou não enxerga cores, e na Copa ele acabou apostando contra as cores alemãs 2 vezes, uma delas contra a possante Sérvia, e ele acertou as 2. Pou veio a falecer poucos meses depois da Copa, em outubro de 2010, de causas naturais, sem nunca errar um resultado de Copa do Mundo. Cê é louco. Cala a boca, Galvão. Durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010, surgia no Twitter uma indignação com os comentários do falante narrador brasileiro Galvão Bueno, que, segundo os internautas, não parava de falar por 1 segundo. O assunto foi tão comentado que chegou aos Trending Topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava aquilo. Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, Cid, do blog Não Salvo. Ele compartilhou um vídeo institucional. Galera, vamos lá. Parte 1 finalizada, vai ter a parte 2 ainda hoje. Hoje estou gravando, é sexta-feira. Esse vídeo vai sair na terça-feira, no caso de sexta-feira, 10 horas. Às 5h30 vai sair a parte 2. Então, tá assistindo esse vídeo? Acabou agora? Já espera até as 5h30. Ou se tiver já às 5h30 aí, vai às 5h30 e já assista a parte 2 que já vai estar aí. Eu vou gravar agora. Então é isso. Valeu, parte 1, é isso. Se inscreve aí. Valeu, e fui!